O Flamengo fatura quase que o dobro do Corinthians. Não tem cabimento, gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar tirar esses caras aí pra fazer a máquina funcionar. O Flamengo, o maior clube do futebol brasileiro, maior torcida, a marca mais valiosa. Pessoal, e o Flamengo que deixou a mídia paulista em choque com o faturamento astronômico. Vamos dar uma olhadinha aí no que a mídia falou aí desse faturamento astronômico do Flamengo. Eu tava vendo outro dia, saiu no Amir Somoge, um estudo sobre o faturamento em marketing dos times. O Flamengo fatura quase que o dobro do Corinthians. Não tem cabimento, gente. O grosso da torcida do Corinthians está na região mais rica do país. Consequentemente, o poder de consumo da torcida do Corinthians é maior do que o poder de consumo da torcida do Flamengo. Como é que o Flamengo fatura quase que o dobro do Corinthians em marketing? Não tem cabimento. Não tem cabimento. O Corinthians é um time... Gente, como é que fala? Ele funciona por inércia. Inércia, né? Inércia, né? Gente, não tem cabimento. Então, você pegar um cara com 4 neurônios, não precisa... esse estudo aí, olha lá, ó, cansada. 420 contra 254. Você acha que tem cabimento um troço desse? Você acha que tem cabimento? Isso é má administração. Você acha que o Corinthians pode faturar só isso a mais do que o Palmeiras? Não pode. Não pode. Tá errado. Você entende? Tá errado, tá errado. Então, não tem ninguém com 4 neurônios no Corinthians para pegar esse time e fazer esse quadro mudar e essa linha não ter mais espaço para colocar lá. Porque não vai ser 420 milhões. O Corinthians tem potencial para arrecadar só em marketing 1 bilhão. Aí por isso que eu falo, Não à toa a gente noticiou aqui que a Adidas está querendo o Corinthians. Namorando o Corinthians. Isso é positivo, né? Em meio a toda essa enxurrada... Pra pagar Mas os caras não estão olhando pro Augusto Melo, produto Corinthians, pro Andrés, estão olhando o produto. Sim. Corinthians fica onde? No coração econômico do país, financeiro. A cidade que mais gera dinheiro é São Paulo. O segundo mercado maior consumidor é o interior de São Paulo. Depois vem os outros. E aonde está o grosso da torcida do Corinthians? Aqui. Aqui que está o dinheiro. Como é que você vê um quadro desse, gente? Aí olha a empresa, assim, é uma empresa que tem um potencial absurdo, dá para fazer uma grana espetacular aqui, só que ela é mal gerida. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar tirar esses caras aí para fazer a máquina funcionar. Acho que o Corinthians... Eu era contra a SAF, tá? Agora eu sou a favor. E por que eu era contra a SAF? Porque eu entendia que era possível, só com o dinheiro que o Corinthians pode produzir, fazer um negócio bem feito. Claro. Mas aí, olha, eu vindo, conversando... Mas aí você pergunta... A gente tem que mudar algumas opiniões. Mas é possível, né? Mas possível é. Pois é, pessoal, e não para por aí, né? O pessoal que deu entrevista aí na CNN falou também que quando o Flamengo montar o seu próprio estádio, fizer o seu estádio, esse faturamento vai triplicar. Então o Flamengo vai ficar anos-luz à frente do segundo colocado, né? Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. Flamengo, o maior clube do futebol brasileiro, maior torcida, a marca mais valiosa. Você destacou no início do programa que o Flamengo, ele vale muito mesmo sem ter um ativo patrimonial muito forte. Me parece que o que você diz é o seguinte, o Flamengo é um cometa dos mais poderosos, né? Um foguete pronto para decolar. Porque mesmo sem ter no seu valuation um ativo patrimonial muito grande, não tem um estádio como tem outras grandes marcas do futebol brasileiro, o Flamengo vale mais do que todo mundo. Então, o Flamengo me parece um time muito maduro para ser algo fora da curva no futebol brasileiro. Pois é, tem uma coisa muito interessante, que o Flamengo não tem seu estádio, mas tem um elenco muito valioso, tem uma marca muito valiosa, aí alguém faz a conta, bom, vai fazer um estádio, vai crescer muito. Ele vai crescer não só porque ele fez um estádio, porque hoje qual é o problema do Maracanã? O Maracanã é um baita do estádio, só que o custo operacional do Maracanã é muito pesado para o Flamengo. Então se você comparar quanto o São Paulo fica líquido de uma bilheteria, quanto o Flamengo fica líquido numa bilheteria, ele perde muito proporcionalmente. O próprio Palmeiras a mesma coisa. Então o que está acontecendo? O Grêmio perde tudo, né? Tudo, por exemplo. Então qual que é o grande desafio do Flamengo? Não é só crescer o valuation direto por ter investido num estádio, mas também o lucro
que o jogo vai dar e que vai aumentar o valuation. Aumentou o lucro, aumentou o valuation também. Então, o que é interessante? É um processo irreversível. O Flamengo vai ter que ter seu próprio estádio. Porque o Maracanã, por mais que ele seja o concessionário, por mais que ele possa operar, ele tem um custo de abrir, né? Abrir as portas do Maracanã já inviabiliza jogos pequenos, jogos que não tenha tanta lucratividade. Quando ele controlar os camarotes, o naming rights, os bares, os restaurantes, as lojas, vai aumentar a lucratividade. Então, a tendência é o Flamengo crescer muito ainda com esse novo estádio. Você está dizendo, porque isso foi um debate profundo na campanha do Flamengo, é que a construção do estádio, sim, é um grande negócio para o Flamengo. Eu sempre defendi que o Flamengo tinha que ser dono do Maracanã. Eu digo o seguinte, o Flamengo deveria poder incorporar nos seus ativos o Maracanã, porque assim, por mais que seja do Rio de Janeiro e outros clubes também mandem seus jogos lá, o Fluminense, por exemplo, vale olhar as receitas de cada um com o estádio. Quer dizer, dependendo do Fluminense, não pagaria essa conta. Então o Flamengo deveria ser o dono do Maracanã. Nessa hipótese que não vai acontecer por questões políticas, questões até da sociedade que nós vivemos. Eu entendo que é um investimento público pesado que foi feito. O Flamengo tem que partir para um novo estádio, porque veja o caso do Palmeiras. Olha onde o Palmeiras foi parar por causa de uma arena. Então faz sentido para o Flamengo olhar para o Palmeiras e falar, olha como o Palmeiras está perto de mim, sem ter tanta torcida, sem ter um valor de marca tão elevado comparativamente ao Flamengo. Então, me parece que a tendência vai ser ele ter que ter um estádio. Você pega o caso de Barcelona e Real Madrid. Pegaram o dinheiro que eles venderam, 20%, fizeram uma nova arena. Quer dizer, eles não botaram dinheiro em jogador. Por quê? Eles sabiam que é ali que está o salto para crescer ainda mais em receita. E para deixar aí a mídia palmeirense em choque agora, para deixar a mídia palmeirense daquele jeito, o Flamengo está de olho na contratação de Marcos Leonardo. O Flamengo que está querendo montar uma baita seleção aí para o Super Mundial de Clubes. Desta vez deixou aí a mídia paulista, palmeirense aí em choque. Vamos dar uma olhadinha aí no que esse palmeirense falou aí dessa contratação. Bom, ainda no mercado da bola, o Flamengo, matéria de MSN dizendo o seguinte, que o Flamengo decide consultar Marcos Leonardo do Al Hilal. E aí, segundo um jornalista que está cobrindo essa história, que é o Fabrício Lopes, o Al Hilal deu ok, cara, tá? Então a informação começa assim, ó. Conforme a informação do Fabrício Lopes, a diretoria do Flamengo entrou em contato com o Al Hilal, visando saber se existe a possibilidade de uma negociação. Dessa forma, o clube saudita teria enviado sinal verde envolvendo o Marcos Leonardo, tá? Portanto, nos bastidores, né, o Flamengo recebeu a permissão de conversar com o staff do atacante, do brasileiro, do Marcos Leonardo, e conferir quais são os objetivos do atleta, né? Atualmente não tem nenhuma negociação iniciada ainda, tá? Lembrando que ele teve uma passagem pelo Benfica, rápida, né? Está quase um ano no Al Hilal, time que o Neymar jogou, todo mundo sabe, era do Jorge Jesus também. E ao todo ele disputou 38 partidas, fez 25 gols, hein, cara? E 3 assistências. Bons números aí, embora seja na Arábia Saudita, né? Não é aquela liga maravilhosa, né? Entendeu? Então, em outra janela de transferência, em 2025, o Flamengo contratou o Juninho, para quem não lembra. E não veio o Marcos Leonardo. Então agora tá de olho no Marcos Leonardo, provavelmente para ser mais um aí para fazer sombra pro Pedro e pro Juninho, né, cara? Então, é um jogador de nome, jogador que joga bem, né? Tem nome, pelo menos lá no Saudita lá jogou bem. Ele é artilheiro, um cara que gosta de fazer gol e de repente se encaixa bem no Flamengo aí. O que você acha? Pessoal, e o Neto também, que pediu aí o Léo Ortiz como zagueiro da seleção brasileira. O Neto que se rendeu ontem, né, aí no seu programa, ao zagueiro Léo Ortiz, falando que é um dos melhores zagueiros da atualidade e pediu o Léo Ortiz na seleção brasileira. Vamos dar uma olhadinha aí no que o Neto falou sobre o Léo Ortiz aí na entrevista, na sonora que o Léo Ortiz falou aí para o apito final. O Léo Ortiz, que por sinal deveria ser convocado para a seleção brasileira, porque hoje ele é um dos melhores zagueiros de futebol brasileiro. Léo Ortiz. Não sei, cara, não sei, acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que eu acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então,
às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer, e pra eles não tanto, né? E pra outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre, procurar fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso, mas agora é trabalhar, e a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação, e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto, hoje lá na disputa pelo título. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O que vocês acharam aí de tudo que foi falado? O Flamengo que tem esse faturamento astronômico, por mais que o Corinthians esteja aí em fase, né, quebrado, o Corinthians ainda fatura muito, porque concorre ali com o time do Flamengo em questão de torcida e audiência, né? Então recebe muita grana, só que tem aí a administração, né? O Flamengo tem uma administração quase que impecável, uma baita administração, a qual o Flamengo consegue lucrar, né? Sair, acabar o ano, terminar ali no azul, né, terminar com saldo, né, terminar com dinheiro em conta, terminar com milhões em conta, e os caras ficam abismados aí com isso, né? O time do Flamengo, mesmo tendo um elenco muito mais caro do que o time do Corinthians, mesmo tendo um elenco muito, muito mais caro em questão de contratação, em questão de salário, os caras ainda conseguem, o time do Flamengo ainda não consegue, né, terminar o ano com muito dinheiro à frente, né? Imagina aí também quando o Flamengo fizer o seu estádio, né? Porque a gente sabe que estádio dá grana, né? Aqui no Brasil, alguns clubes têm sofrido muito, principalmente o Corinthians tem sofrido com essa história de estádio, mas por falta de administração. Acredito que o Flamengo, que vai ter uma baita administração referente ao estádio, vai saber lucrar também em cima, né? Não vai precisar, não vai tentar lucrar com o seu estádio depois de 30, 40 anos, que isso aí não é lucro, isso aí é um tiro no pé, né? Acredito que o Flamengo vai começar a lucrar já no início do seu estádio, né? E essa questão também do Marcos Leonardo, né? O que vocês acham? Será que é uma baita contratação para o time do Flamengo? Vocês acham que chega com um nome muito forte para o time do Flamengo, Marcos Leonardo, ou não? Né? O que vocês acham a respeito sobre essa contratação? Vocês contratariam o Marcos Leonardo ou iria para outro tipo de jogador, né? Com outra pegada? O que vocês acham aí? Né? E essa questão aí do Neto também, elogiando muito o Léo Ortiz, né? Pedindo o Léo Ortiz na seleção brasileira. O que vocês acham? Já está na hora do Léo Ortiz, né, pegar ali uma vaguinha, se consagrar zagueiro da seleção brasileira. A gente sabe que a seleção está precisando muito, né, principalmente dessa área de zagueiros. Os caras que estão lá tão velhos, principalmente o Marquinhos já está bem avançado em idade, né? Por mais que tenha ali experiência, mas precisa de renovação. Só que, infelizmente, não sei o que acontece, os caras quando vão para a seleção brasileira parece que volta pior, né? Parece que desaprende a jogar futebol na seleção. Mas vamos saber como é que vai ficar aí essa questão com o Ancelotti, né? Mas, e aí? Vocês acham que o Léo Ortiz já merece uma seleção brasileira? Merece permanecer na seleção brasileira? Se é aquela cadeira cativa na seleção brasileira? O que é que vocês acham? E deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.